Beleza, dando continuidade aqui na nossa série de aulas, entendendo como utilizar Machine Learning para resolver problemas da área de saúde, vamos seguir com o nosso conjunto de dados do câncer de mama, cujo objetivo é prever o diagnóstico do câncer de mama, ou seja, prever a partir dos dados de um paciente se ele possui um câncer maligno ou benigno. Se você já assistiu os vídeos anteriores a essa playlist, tu já sabe, ou pelo menos devia saber, ler dados utilizando pandas, beleza? Visualizar eles utilizando Seaborn, que são bibliotecas do Python, além de treinar e interpretar um modelo de regressão linear utilizando Scikit-learn. Tu também já conhece algumas métricas de classificação para regressão e como dividir teu conjunto de dados entre conjunto de treinamento e conjunto de testes. Então, vamos relembrar aqui rapidamente o que a gente aprendeu até agora sobre os procedimentos de avaliação de modelos. Primeiro, é bom ter muito bem claro em mente que a gente avalia o modelo para comparar com outros modelos e definir quais parâmetros são melhores para resolver o seu problema, beleza? Aqui eu vou bater bastante na tecla que não existe um modelo melhor que o outro, beleza? Existe o melhor modelo para resolver o seu problema específico. E a única forma de tu descobrir qual modelo que melhor resolve o teu problema é testando. Então, beleza, vamos lembrar também que o objetivo do aprendizado supervisionado, se você não lembra o que é aprendizado supervisionado, vou deixar um link aqui na descrição onde eu explico. Então, o objetivo do aprendizado supervisionado é generalizar para novos dados. Durante muito tempo eu escutei essa frase e eu realmente não entendi o que isso significava. Mas isso praticamente significa que você quer treinar um modelo e que ele não vai ficar limitado a acertar bem só os diagnósticos de câncer dos dados que você tem. Acontece muito de a pessoa treinar o modelo com seus dados, ela estimou que o modelo estava performando bem a partir das métricas de avaliação que ela escolheu, e quando o modelo vai para o mundo real de fato, ele erra tudo, tá ligado? Então, quando você escuta que o objetivo do aprendizado supervisionado é generalizar para novos dados, significa que o modelo de aprendizado que você escolheu, ele não vai estar super ajustado aos dados que você ensinou a ele, ou seja, não ocorreu overfitting durante o processo de aprendizagem. É como eu tinha dado um exemplo em outro vídeo dessa série, onde eu explico mais detalhadamente o que é o overfitting. Imagina a situação que tu estudou para um assunto de uma determinada prova, tu fez várias questões muito parecidas de um determinado livro, aí o professor vai e coloca uma questão do mesmo assunto, porém de outro livro, com uma abordagem um pouco mais diferente, e aí tu não consegue resolver a questão por causa disso. Tu aprendeu somente a forma de responder questões de um determinado livro, e quando chega uma questão com uma abordagem um pouco diferente, tu já se quebra todo, ou seja, tu tá super ajustado àquele tipo de questão. Isso acontece muito também quando o professor disponibiliza provas anteriores para você estudar, aí ele sempre faz questões de uma determinada forma e tal, e no ano que você vai pagar aquela cadeira desse professor, ele muda completamente a forma que ele faz as questões. Mas enfim, isso é o que acontece com o modelo, caso ele fique super ajustado aos seus dados de treinamento. E a tendência é que ele performe muito mal quando for fazer predições sobre novos dados no mundo real. Bom, com isso a gente quer um procedimento para avaliar esses modelos, que nos permita estimar a performance do modelo quando a gente apresentar para ele novos dados. Beleza, e a partir dessa estimativa de performance, a gente compara a estimativa de performance com outros modelos para poder escolher entre os modelos que a gente está avaliando. E se você lembrar, a nossa primeira ideia foi treinar o modelo utilizando todo o conjunto de dados que a gente tinha e depois avaliar o modelo testando como bem ele performava sobre o mesmo conjunto de dados. Só que com isso a gente tem em mãos uma métrica de avaliação chamada acurácia de treinamento e infelizmente essa acurácia de treinamento ela favorece muito modelos extremamente complexos que não generalizam para novos dados. Quando eu falo modelos complexos, eu falo exatamente dos modelos super ajustados, beleza? Que ocorreu o overfitting. Ou seja, você amiguinho que se deu mal na prova, que só aprendeu a fazer um tipo de questão daquele assunto, que ia cair na prova e se deu mal. Esses modelos super complexos, eles acabam decorando os detalhes dos dados que você utilizou para treinar eles, e não são relevantes na hora de classificar novas amostras. Isso acaba atrapalhando sua performance. Então, vamos descartar essa forma de avaliar os modelos, treinando e testando sobre o mesmo conjunto de dados, beleza? Porque ela não é útil para a gente. Então, o procedimento alternativo para a gente fazer, que a gente testou para tentar superar esse problema, foi dividir o conjunto de dados em duas partes. Conjunto de treino e conjunto de teste. A gente treinou o modelo utilizando o conjunto de treinamento, testou o modelo utilizando o conjunto de teste. Então, digamos que eu tenho dados de 1000 pessoas, e o rótulo se essa pessoa tem câncer maligno ou benigno, ou seja, a nossa classe. Então, eu treino meu modelo com os dados de 750 pessoas, e faço uma estimativa de performance desse modelo para os novos dados, testando eles com os dados das 250 pessoas
que não foram utilizados no momento do treinamento do modelo. Isso nos dá uma estimativa muito mais realista de como o modelo vai performar no campo de batalha. E dessa forma, a gente tem em mãos a métrica de avaliação chamada acurácia de teste, com a estimativa melhor de como o modelo vai performar quando recebe novos dados do que a acurácia de treinamento, porque a gente está testando o modelo com os dados que ele nunca viu antes. E além disso, a acurácia de teste ela não favorece modelos super complexos, isso nos ajuda a evitar o overfitting. Porém, tem uma desvantagem desse procedimento, porque ele faz com que a acurácia de teste tenha uma variância muito grande para novos dados. Calma, vamos entender melhor o que isso significa. Essa alta variância para novos dados. Lembra aqui do exemplo que eu te dei, que eu tinha os dados de 1000 pessoas e o rótulo se essa pessoa tinha câncer benigno ou maligno. Eu disse que separei os dados de 250 pessoas para testar o modelo e com isso eu tinha a acurácia de teste. Porém, tem uma coisa, essa acurácia de teste ela pode mudar dependendo de quais pessoas vão estar entre as 750 pessoas do conjunto de treinamento e de quais pessoas vão estar entre as 250 pessoas do conjunto de teste. Vamos ver um exemplo disso utilizando o nosso conjunto de dados do câncer de mama. E primeiro vamos relembrar o dataset. Relembrando que esse dataset possui 569 instâncias, beleza? No qual cada instância representa um tecido mamário. Ela possui 30 atributos, que são representados pelas colunas 2 até 32. São características desse tumor. As classes das instâncias, ou seja, o diagnóstico do tecido, corresponde se o tumor é maligno ou benigno, representado pela segunda coluna, coluna diagnoses, e trata-se de um problema de classificação. Bom, vamos rapidamente abrir nosso conjunto de dados e armazenar no objeto que eu vou chamar de câncer, beleza? Em seguida, vamos substituir as variáveis categóricas por variáveis numéricas, lembrando que o scikit-learn espera ver apenas números nos objetos dos atributos das classes, então a gente não pode ter as letras B e M na coluna diagnoses, porque elas são variáveis categóricas. Então, onde tiver a letra B de benigno na coluna diagnoses, vou estar substituindo pelo número 0, e onde tiver a letra M de maligno, eu vou estar substituindo pelo número 1. Vamos lá. E o que a gente está dizendo aqui é praticamente, se na coluna diagnoses tiver a letra B, substitua pelo número 0. E se na coluna diagnoses tiver a letra M, você substitua pelo número 1. E em seguida, vamos só separar a matriz de atributos X e a coluna de classes Y, beleza? Lembrando que os atributos nesse dataset são representados pelas colunas 2 até 32, porém como a gente formou com a coluna 0, ou seja, a primeira coluna é a coluna de identificação, pegamos a coluna de 1 até 31, beleza? Quando a gente for pegar os atributos. Eu explico isso mais detalhadamente em vídeos passados dessa playlist, beleza? Então se tiver com dúvida, volta lá rapidinho, que tu vai entender direitinho. Agora vamos utilizar a função trainTestSplit para dividir x e y em 4 partes. Eu também explico detalhadamente essa função na aula 4, beleza? Como eu já expliquei na aula 4, essa divisão aqui é totalmente aleatória, mas quando a gente configura o parâmetro run_state, se você rodar esse mesmo código utilizando esse mesmo valor para esse parâmetro, seu conjunto de dados do câncer de mama vai ser dividido exatamente da mesma forma que foi dividido aqui no meu conjunto de dados. Então, run_state é uma semente de aleatoriedade. Agora vamos calcular a acurácia de classificação, seguindo lá os 4 passos para fazer a predição com a scikit-learn. A gente primeiro importa a classe do modelo que vamos utilizar. Depois a gente instancia o modelo KNN com o parâmetro nneighbors igual a 5. Lembrando que é aqui que a gente dá a capacidade, digamos assim, do objeto KNN fazer a classificação dos 5 vizinhos mais próximos nesse caso. Em seguida, a gente ajusta o modelo ao nosso conjunto de dados. Aqui a gente está ensinando o modelo utilizando os dados que a gente separou para treinar ele. Ou seja, a gente está ensinando para ele o que são amostras do tipo maligna e do tipo benigna. Agora sim, o quarto passo, a gente já pode fazer predições com o nosso modelo. Nesse caso, vamos fazer predições sobre os dados que a gente separou para o conjunto de teste, ou seja, o x-teste. Por fim,
quarto passo, como a gente já sabe as classes verdadeiras das amostras que a gente fez as predições, ou seja, as classes verdadeiras de x testes estão armazenadas em y testes, e nós temos as predições de x testes armazenadas em y pred. Então, tudo que a gente precisa fazer agora é comparar as classes preditas pelo modelo com as classes verdadeiras para saber quão bem esse modelo está performando. Eu vou importar o módulo Metrics, que já tem essa função, para fazer isso por nós, beleza? Esse módulo Metrics ele possui um atributo para calcular a acurácia, e com isso a gente só precisa passar as classes verdadeiras e as classes preditas para ele, e ele já nos retorna a acurácia. Beleza, ele nos retornou uma acurácia de teste de um pouco mais de 91%, mas e se a gente rodar novamente esse código, porém mudando as amostras que serão separadas para o conjunto de treino e de teste? A gente faz isso mudando o valor do parâmetro random state. Lembra lá a semente da aleatoriedade. Então vamos configurar ele para 3 agora. A gente roda novamente essa célula aqui para calcular a acurácia do KNN com K igual a 5. Agora a gente obteve uma acurácia de quase 95%. E é por causa disso que a acurácia de teste é conhecida como uma estimativa de alta variância. E se a gente pensar, uma maneira de resolver isso seria criar um grupo de diferentes divisões de treino e teste, calcular a acurácia de teste de cada grupo e fazer uma média dos resultados, além de pegar a variância, lógico. E essa é a essência de como funciona o Cross Validation, que eu vou apresentar para vocês agora. Então vamos entender melhor vendo o passo a passo de como a gente pode fazer isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um número para K e dividir o conjunto de dados em K partes, de mesmo tamanho. E essas partes são chamadas de folds ou pastas. Normalmente chamam de folds, em inglês, né? Então, se a gente fizer K igual a 5 e o conjunto de dados tiver 1000 amostras, por exemplo, a gente vai ter 5 partes de 200 amostras. Depois a gente separa as amostras da primeira parte como conjunto de teste e a união das outras 4 partes como conjunto de treino. E no exemplo que eu dei, por exemplo, o conjunto de teste teria 200 amostras e o conjunto de treino teria 800 amostras. Seriam os folds de 2 até 5. Então a gente treina o modelo com o conjunto de treino e fazemos as predições com o conjunto de teste. E calculamos a acurácia desse conjunto de teste. E a gente repete isso 5 vezes utilizando um fold diferente para o conjunto de teste para cada uma das vezes. Ou seja, então durante a segunda repetição, o fold 2 seria o conjunto de teste e a união dos outros 4 seria o conjunto de treino. Na terceira repetição, o terceiro fold seria o conjunto de teste e a união dos outros 4 seria o conjunto de treino. E assim por diante. E por fim, a gente faz a média das acurácias de teste, que é utilizada como estimativa para a acurácia de novas amostras. Bom, nesse diagrama aqui dá para perceber bem, dá para entender bem legal como que funciona o Cross Validation. Bom, eu escrevi algumas linhas de código aqui para demonstrar o processo da divisão do conjunto de dados. Nesse caso aqui não é importante que você entenda o código, beleza? Quero que você apenas observe o output dessa célula aqui, a saída dela. Então, faz de conta que você tem um conjunto de dados com 25 instâncias, que elas são numeradas de 0 a 24, e você quer utilizar a validação cruzada com 5 folds, ou seja, 5 partes, 5 grupos. Isso é um exemplo de como o conjunto de dados pode ser dividido em 5 folds. Cada linha representa uma iteração do Cross Validation, e que o conjunto de dados é dividido em conjunto de treino e conjunto de teste para cada iteração. A gente pode identificar aqui a identificação das 20 instâncias do conjunto de treinamento e a identificação das 5 instâncias do conjunto de teste. E aqui eu quero que tu perceba que para cada iteração, todas as instâncias estão no conjunto de treino ou no conjunto de teste, mas não nos dois ao mesmo tempo. Eu quero que tu perceba também que as amostras aparecem no conjunto de teste exatamente uma vez. Agora vamos rapidamente aqui comparar o Cross Validation com o Train Test Split para deixar claro as vantagens de cada um. E o principal motivo por eu preferir Cross Validation em vez de Train Test Split é pelo fato de Cross Validation gerar uma melhor estimativa de acurácia para novas amostras, que é o que nós precisamos para avaliar e escolher o melhor modelo. Como você viu, ele também utiliza os dados de maneira mais eficiente que o Train Test Split, porque todas as amostras são utilizadas no conjunto de treino e de teste do modelo. Porém, tem duas vantagens de usar Train Test Split em vez de Cross Validation.
A primeira é que o Train Test Split roda K vezes mais rápido que o Cross Validation, já que o K4 de Cross Validation praticamente repete o processo de Train Test Split K vezes. Não sei se você percebe isso facilmente. Isso é uma coisa que você deve considerar bastante quando você estiver utilizando conjunto de dados muito grandes ou para modelos que levam um tempo muito grande para serem treinados. E a segunda vantagem é que é mais fácil examinar os detalhes dos resultados do processo de teste com o Train Test Split. O Scikit-learn faz com que o Cross Validation seja facilmente implementado, mas tudo que você tem como retorno são os resultados dos scores. Isso dificulta a inspeção dos resultados utilizando a matriz de confusão ou curva-ROC, por exemplo, que são ferramentas para avaliação de modelos que a gente ainda vai ver aqui em breve. Enquanto que o Train Test Split faz com que esses resultados sejam facilmente examinados. Bom, mas vamos sair da teoria e vamos agora ver um exemplo de como o Cross Validation pode ser utilizado no Scikit-learn para nos ajudar a ajustar os melhores parâmetros do nosso modelo. Vamos voltar para o nosso conjunto de dados do câncer de mama e lembrando que o nosso objetivo, nesse caso, vai ser selecionar os melhores parâmetros do modelo de classificação, beleza? A gente vai selecionar os parâmetros para o KNN que vai produzir um modelo que melhor generaliza para nossas amostras. A gente vai focar no valor de K, que representa o número de vizinhos que serão considerados na contagem quando for feita a predição. E repare que esse K no KNN ele não tem nada a ver com o K4 de Cross Validation, beleza? A gente vai usar a função Cross-Val Score do Scikit-learn, então vamos começar importando ela aqui. Bom, vamos agora calcular a acurácia do modelo KNN com K igual a 5, ou seja, considerando os 5 vizinhos mais próximos. Vamos começar instanciando o modelo, a gente não vai precisar mais importar ele, porque a gente já importou anteriormente, beleza? Agora vamos usar a função Cross-Val Score, dando essa função 5 parâmetros. O primeiro parâmetro é o objeto KNN, o segundo parâmetro e o terceiro é a nossa matriz de atributos X e o vetor de classes Y, respectivamente. Destacando aqui que a gente está passando todo o conjunto de dados para Cross-Val Score. A gente não está passando X-Train e Y-Train, beleza? Para treinar o modelo. Como a gente já discutiu anteriormente, Cross-Val Score já faz todo o processo de divisão de folds para a gente. E com isso a gente não precisa se preocupar em fazer essas divisões no nosso conjunto de dados. Pronto. Seguindo, o quarto parâmetro é o CV igual a 10, que significa que a gente vai utilizar 10 folds, beleza? 10 grupos do conjunto de dados. E o último parâmetro é o score igual a acurácia, que significa que a gente quer utilizar a acurácia de classificação como métrica de avaliação. Antes de a gente rodar esse código, vamos discutir sobre o que a função Cross-Val Score realmente faz e o que ela nos retorna, beleza? Basicamente, Cross-Val Score executa os 4 primeiros passos do K4 Cross Validation. Ele divide x e y em 10 partes iguais. Ele treina o modelo KNN com a união dos folds 2 até o 10 e testa o modelo com o fold 1. E calcula a acurácia de teste. E em seguida ele treina o modelo KNN com a união dos folds 1 e do 3 ao 10, testa o modelo com o fold 2 e calcula a acurácia de teste. Ele faz isso mais 8 vezes e quando terminar ele retorna para a gente os valores das 10 acurácias em um vetor do tipo NumPy. Tudo isso somente com essa linha. E como a gente armazenou esse vetor em um objeto chamado scores, a gente pode visualizar ele aqui. A gente pode ver que na primeira iteração o modelo alcançou uma acurácia de 91,3%. Na segunda iteração a acurácia foi de aproximadamente 88% e assim por diante. Como eu falei anteriormente, normalmente a gente utiliza a média dessas 10 acurácias de teste como estimativa da performance do modelo. A gente pode calcular essa média utilizando o método da média do vetor scores, porque todo vetor do tipo NumPy possui esse método, beleza? Então a gente pode visualizar aqui rapidamente. A gente pode visualizar que a gente alcançou uma acurácia de aproximadamente 93%. E como a gente utilizou o Cross Validation como método de avaliação do modelo para chegar nesse resultado, a gente pode ficar muito mais confiante de afirmar que essa estimativa de performance é muito mais realista do que a estimativa da acurácia utilizando o Train Test Split. Bom, o nosso próximo objetivo aqui agora é achar o melhor valor de K para KNN. E para isso a gente vai utilizar um loop com K variando de 1 até a 30, beleza? Primeiro a gente cria uma lista de inteiros de 1 até 30 para utilizar esses valores substituindo em K. Em seguida a gente cria uma lista vazia para armazenar as 30 acurácias. Vamos chamar de K-Scores. Agora vamos montar o nosso laço for para caminhar pelos valores de K-Range de 1 até 30.
Quando eu faço isso, K em KRange, eu estou dizendo que K vai assumir o valor de todos os números de KRange, um de cada vez. Então, para cada iteração do laço, a gente instancia KNeighbor Classifier com nneighbors igual ao valor de K, que vai ser selecionado. A gente configura 10-fold cross validation com esse modelo. E por fim, a gente adiciona a média da acurácia na lista CharScores. E nessa linha aqui, o método append, ele adiciona à lista CharScores o valor que for passado como parâmetro entre parênteses. Então vamos visualizar aqui para entendermos melhor essa lista. Pronto, aqui a gente vê uma lista com os valores das médias das 30 acurácias. Vamos seguir linha por linha aqui para entender melhor. Bom, na primeira linha, K em KRange, no nosso loop, o primeiro número KRange é 1. Então, KNN vai ser ajustado com nneighbors igual a 1. Então, a gente calcula a acurácia de 10 folds, depois a gente calcula a média dessas 10 acurácias, e já armazena essa média na lista CharScores. Então, para KNN igual a 1, a média dessas 10 acurácias foi 91,5%. Para KNN igual a 2, seguindo a mesma lógica, foi 91,2%. Para KNN igual a 30, foi 92,3%. Porém, esses números todos assim são bem difíceis de analisar visualmente. Então, vamos utilizar um gráfico de linha com o Matplotlib para visualizar melhor como a acurácia está variando quando a gente varia o valor de K. Bom, entendendo aqui esse código, primeiro a gente importou a biblioteca Matplotlib como PLT. Essa linha de código aqui, a segunda linha, Matplotlib Inline, ela permite que a gente possa visualizar o gráfico aqui mesmo no Jupyter Notebook, beleza? Nessa linha aqui, primeiro a gente está passando os valores do eixo X e em seguida os valores do eixo Y, que vão ser apresentados no gráfico. E essas duas últimas linhas a gente apenas está configurando os nomes dos eixos X e Y, respectivamente. Uma acurácia máxima ocorre quando K está em torno de 12, 13 por aqui. Tem outros valores de K também que chegaram nessa acurácia. Normalmente o formato dessa curva é um U invertido, beleza? Que é bastante típico quando a gente examina a relação entre o parâmetro do modelo e a acurácia do modelo. E quando a gente está decidindo qual valor exato de K que vamos escolher, ou seja, o que deu o melhor valor de acurácia, normalmente é recomendado que você escolha o que produz o modelo mais simples. No caso do KNN, baixos valores de K produzem modelos de baixa complexidade. Com isso, a gente vai escolher K igual a 10 como o nosso melhor modelo, beleza? Bom, até agora a gente utilizou o Cross Validation para nos ajudar a ajustar os parâmetros do modelo. E em seguida agora a gente vai dar uma olhada em um exemplo para demonstrar como o Cross Validation pode nos ajudar a realizar a escolha entre diferentes tipos de modelos. Especificamente, a gente quer comparar o melhor modelo do KNN para o conjunto de dados do câncer de mama com o modelo de regressão logística, por exemplo. Poderia ser qualquer outro modelo que você esteja testando. Mas primeiro vamos rodar esse modelo com, no caso, o melhor valor de K para visualizar a nossa acurácia. Bom, e como a gente pode visualizar aqui, a gente alcançou uma acurácia de 93%. Repare que em vez de salvar os 10 valores em um objeto chamado scores, e então calcular a média desse objeto, eu apenas rodei o método da média em cima de todo o resultado já. Ok, agora a gente vai fazer a comparação com o modelo de regressão logística. Com esse modelo ele retornou uma acurácia de 95%. Com isso a gente conclui que o Logistic Regression provavelmente é uma melhor escolha que o KNN para essa nossa tarefa. Por fim, vamos agora checar como o Cross Validation pode nos ajudar com seleção de atributos. Quais atributos selecionar que vai produzir o nosso melhor modelo. Se você assistiu o vídeo anterior a esse, você deve lembrar que a gente utilizou regressão linear para prever os custos médicos de um paciente. E uma questão que tivemos no final do vídeo foi se devíamos incluir o atributo region, que é, no caso, a característica da região que o paciente mora, no nosso modelo.
Vou passar rapidamente pelo processo de abrir e preparar o conjunto de dados para a etapa de modelagem, beleza? No vídeo anterior dessa playlist eu explico bem mastigado como é que a gente faz isso. Então vamos importar as bibliotecas que vamos utilizar. Em seguida vamos armazenar o conjunto de dados no objeto chamado data e visualizar ele para lembrarmos a cara desse conjunto de dados. Bom, e em seguida vamos substituir as variáveis categóricas por números, já que o scikit-learn espera ver apenas números na matriz de atributos e no vetor de classes y. Beleza, agora vamos separar a nossa matriz de atributos x, utilizando todos os 6 atributos e o nosso vetor de classes. Bom, em seguida a gente instancia o modelo Linear Regression. E utiliza a função cross-val-score para avaliar o modelo. A gente não pode usar a acurácia como métrica de avaliação aqui nesse caso, pois ela só é relevante para problemas de classificação. Com isso aqui a gente vai utilizar o RMSE, que se você lembra lá é uma das métricas de avaliação para problemas de regressão que a gente viu na última aula. Porém ele não é diretamente viável pelo parâmetro score. Então a gente vai utilizar o MSE, que é possível, e em seguida pegar a raiz quadrada desse valor. Beleza, a gente vai rodar Dashfold Cross Validation no nosso modelo e visualizar os resultados. Bom, esses resultados não parecem corretos, certo? Se você lembra da fórmula para calcular MSE, você vai concordar que os resultados deveriam ser números positivos. E todos esses números aqui são negativos. Vamos entender melhor o que aconteceu aqui. Na verdade é complicado explicar, mas praticamente se resume ao fato de que a acurácia de classificação é uma função de recompensa. Isso significa que é uma coisa que você quer maximizar o máximo possível. Já MSE é uma função de perda, ou seja, é uma métrica que você quer minimizar. E há outras funções no scikit-learn que dependem do resultado de cross-val score, e essas funções selecionam o melhor modelo analisando o valor de cross-val score. E encontrando o maior valor de uma função de recompensa faz sentido para escolher o melhor modelo, porém encontrar o maior valor de uma função de perda seria selecionar o pior modelo. Concorda comigo? Então, a decisão feita pelo Cross-Val Score foi retornar os valores de saídas negativos, de modo que quando outra função chamar Cross-Val Score, essa função sempre pode assumir que os resultados mais altos indicam o melhor modelo. Então, a solução alternativa é simplesmente pegar os resultados negativos, armazenar esses valores em um objeto que eu vou chamar de MSR Scores. A gente converte MSE para RMSE, pegando a raiz quadrada desses valores. E por fim, a gente calcula a média de RMSE dos 10 folds. Então a gente estima que o RMSE para esse modelo é 60.069,29 aproximadamente. E lembrando que o nosso objetivo aqui é comparar o modelo incluindo o atributo região com o modelo que não tem o atributo região. Então vamos criar uma matriz de atributos X que contém todos os atributos tirando a coluna do atributo região, beleza? E dessa vez a gente vai calcular a média de RMSE em uma única linha utilizando o Cross-Val Score.
Bom, como o resultado estimado foi ligeiramente maior que o resultado do modelo, quando a gente incluiu o atributo região, e RMSE é uma métrica que a gente quer minimizar o máximo possível, a gente pode concluir que o modelo, excluindo o atributo região, é um modelo pior do que o anterior. Agora deixa eu apresentar aqui para vocês algumas variações comuns em cross-validation que são prováveis de fazer com que seu procedimento de avaliação fique ainda melhor. O primeiro procedimento, sugestão de melhoria que eu vou dar para vocês, é você repetir o processo de cross-validation, que em K-fold e cross-validation é repetir múltiplas vezes com diferentes divisões aleatórias do conjunto de dados para K-fold e fazendo a média desses resultados. Isso vai nos fornecer uma estimativa ainda mais realista de como o nosso modelo vai performar, que a gente vai reduzir a variância associada a um único teste de cross-validation. A segunda recomendação é você criar um conjunto de retenção. Em vez de rodar cross-validation sobre todo o conjunto de dados, você pode manter uma porção de dados separadas e não tocar nela durante o processo de construção do modelo. Então a gente pega o modelo que performou melhor nos nossos testes iniciais, utilizando esses dados restantes que foram separados para testar novamente ele. Dessa forma, tu também tem uma melhor estimativa de performance do teu modelo, já que tu vai estar testando novamente o modelo com dados que ele nunca viu antes. Lógico que esses dois procedimentos adicionam um pouco mais de complexidade para seu procedimento, para o seu processo de modelagem, ou no código de modelagem, e também pode possuir um custo computacional maior, dependendo do problema em particular. E dependendo do seu problema em particular, os benefícios de utilizar essas melhorias de procedimentos podem ou não valer a pena. E aí você vai ter que pesar a questão de quanto tempo você tem, a máquina que você vai estar utilizando, quais modelos você vai estar testando, o tamanho do seu conjunto de dados, e levar tudo isso em consideração para avaliar se vale a pena ou não adicionar essas melhorias no seu processo de avaliação de modelos.